Se você tem dificuldade em resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, não pule esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Então vamos lá, galerinha. Tô aqui com dois probleminhas que envolvem grandezas proporcionais, tá bom? Já postei um vídeo falando sobre o que é proporção e como resolve uma proporção. Vamos agora ver probleminhas que envolvem grandezas que são proporcionais, que nesse caso pode ser de dois tipos, ou diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Resolvendo esse primeiro probleminha, vamos interpretar um pouco ele, tá certo? Tá aqui o probleminha. Luiz observou que seu automóvel faz 40 km com 5 litros de gasolina. Sabendo que Luísa fará uma viagem de férias e que para ir e voltar percorrerá ao todo 208 km, com base nesse consumo, quantos litros de combustível serão necessários? E está aqui as nossas opções. Galerinha, para resolver uma questão como essa, a primeira coisa que eu indico a vocês é um pouco de organização na hora de montar suas informações, tá bom? Então aqui eu vou montar uma pequena tabelinha, tá bom? Relacionando as grandezas quilometragens com a grandeza combustível, quantidade de litros, tá bom? Então, eu tenho aqui a primeira grandeza, quilometragem, e tenho aqui a segunda grandeza, litros. E observe que a questão aqui, ela está associando que quando o carro percorrer, esse automóvel percorrer 40 km, ele vai gastar o total de 5 litros, tá certo? Geralmente esses probleminhas, pessoal, eles são dessa forma. Eles passam uma informação e depois lançam a pergunta. Vamos ver qual é a pergunta que está sendo feita aqui. Ele quer descobrir qual vai ser o tanto de combustível que vai consumir se a distância a percorrer são 208 km, ou seja, se a gente percorrer 208 km, quantos litros de gasolina será consumido? Antes de resolver esse probleminha, antes de montar a proporção, a gente precisa analisar se essas grandezas elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Então vamos analisar aqui, pessoal. Observa aqui esse probleminha. Perceba que para percorrer 40 km ele gasta 5 litros. Se eu aumentar a distância, então perceba que a minha distância aqui, ó, eu estou aumentando ela, tá bom? Para usar só um pouquinho da lógica, se para percorrer essa distância eu gasto 5 litros, para percorrer uma distância maior, consequentemente eu vou precisar de gastar mais combustível. Então repare que essa grandeza ela cresceu e a tendência é que essa grandeza ela também cresça. Por que, Vinícius? Porque se eu vou percorrer uma distância maior, eu preciso de mais combustível. Então, como as duas grandezas elas seguem o mesmo caminho, pessoal, que é de crescimento, significa que aqui nós temos duas grandezas. Que são o que nós chamamos de diretamente proporcionais, certo? E o que significa dizer que elas são diretamente proporcionais? Significa dizer que se uma aumentou, a outra vai aumentar. Beleza, Vinícius, entendi. Então o que é que eu faço agora com esses valores? Com esses valores aqui, eu simplesmente vou montar minha proporção e calcular. No caso, eu vou ter que 40 sobre 208 é igual a 5 sobre x. E a partir daí, eu aplico as regras de proporção que a gente já viu em vídeos anteriores, né? O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos ou vice-versa. Nesse caso, eu vou ter 40 vezes x igual a 208 vezes 5. 40 vezes x vai ficar igual a 40x. E 208 vezes 5, galera, vamos lá. 208 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Sobe o 4. 5 vezes 0, 0 com 4. 4, 5 vezes 2, 10. Então o resultado aqui, 1040. O 40 está multiplicando. Passamos para o outro lado, dividindo. E aí, para facilitar minha vida, vou cancelar esse 0 com esse 0 aqui. Fica 104 dividido para 4. Então, 104 dividido para 4, 10 para 4, 2. E 24 para 4, 6. Zerando esses 24. Então, significa que x vai ser igual a 26 litros. Ou seja, opção a ser marcada, 26 litros. Então, aqui é um problema que envolvia grandezas diretamente proporcionais. Observa agora esse outro probleminha. Carla, dirigindo a uma velocidade média de 60 km por hora, consegue chegar ao trabalho em 2 horas. Se aumentasse a velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo percurso? Então,
Do mesmo jeito que a gente começou essa questão anterior, a gente vai começar essa aqui agora. Vamos montar uma tabelinha, tá bom? Primeiro, associando o que ele deu, né? Então, aqui eu tenho a minha grandeza velocidade. E aqui eu tenho a minha grandeza tempo. Certo? Então, o que foi que a questão associou? A questão disse que nessa velocidade de 60 km por hora, ela gasta um tempo de 2 horas. E depois ela lança a pergunta: se a velocidade for 80 km por hora, qual vai ser esse tempo gasto? Então vamos analisar. O que eu quero que vocês observem, que a 60 km por hora, Carla, ela gastou um total de 2 horas. Se eu aumento a viagem, se eu aumento a velocidade, o que significa, pessoal? Que a minha viagem ela vai ser uma viagem mais rápida, ou seja, eu vou chegar mais rápido no meu percurso. O que significa? Que se a velocidade aumentar, o tempo ele diminui. Observe que essa grandeza ela tem a tendência de crescer, enquanto essa grandeza ela tem a tendência de diminuir. O que isso significa, pessoal? Que essas duas grandezas elas são o que nós chamamos de inversamente proporcional. Tá bom? E o que isso muda, Vinícius, na hora de calcular? Observe que nesse problema nós montamos uma proporção e calculamos os seus valores. Nessa grandeza aqui, pessoal, nesse tipo de problema que é inversamente proporcional, o que muda? Que na hora que eu for montar minha proporção, essas grandezas, eu vou deixar elas bonitinhas na ordem que elas são estabelecidas, 60 sobre 80. E por tratar de grandezas inversamente, pessoal, essas duas aqui, na hora de montar minha proporção, eu vou inverter. Ou seja, o x ele sobe, enquanto o 2 ele desce. A partir daí, pessoal, não tem erro. É só aplicar as regras de proporção. Nesse caso, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa, tá? A ordem aqui não altera o resultado. A partir daqui é só calcular. 80 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 20. Opa, 60 vezes 2 na verdade, pessoal. Corrija aqui, esse zero aqui não existe não, viu? 60 vezes 2. Nesse caso, fica 80x igual a 120. 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá bom? Aí se eu quiser cortar esse zero para simplificar o meu cálculo, eu posso, vai ficar 12 dividido para 8. 12 dividido para 8, coloco o zero e a vírgula, 40 para 8 dá exatamente 5. Então o resultado 1,5. Ou seja, se a pessoa ela aumentar a velocidade para 80 km por hora, ela vai gastar o total de 1,5 horas. E é isso, pessoal. Eu espero que esse exemplo tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais esse problema. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu possa esclarecer para vocês, viu? Foi boa? Até o próximo vídeo.